defina um objetivo claro. Olha que legal esse alvo que eu comprei numa loja de brinquedo. Qual é o alvo que você quer acertar? Tem que ser aqui, ó. Aqui é o objetivo que você vai alcançar através das histórias. Nós não contamos por contar. Nós não contamos para entreter. Nós contamos para ensinar, tá? Anote isso aí. Nós contamos as histórias bíblicas para ensinar. E quando a gente vai ensinar, a gente precisa ter um objetivo. Eu preciso saber aonde eu quero chegar com a história da Arca de Noé. O que eu quero ensinar com a história da Arca de Noé? Precisa estar muito claro isso na sua cabeça quando você começar a narrar a história bíblica. Às vezes, com uma história, você pode ter diferentes objetivos. Então, eu vou contar de novo a história de Noé. Pode contar com um objetivo diferente. Por quê? Porque as histórias bíblicas, elas têm isso. A palavra de Deus, ela se renova, né? E às vezes o pastor prega, a igreja está cheia. Cada um recebe de uma maneira no seu coração. Não é verdade, gente? A gente aplica de uma maneira na nossa vida. Então Deus, ele tem esse poder de falar através de uma palavra com várias pessoas. E por isso que você pode contar a história da Arca de Noé várias vezes com objetivos diferentes. O que eu quero ensinar através da Arca de Noé? Obediência? Muito bem. Eu quero falar sobre aquele tempo de Noé, um tempo de muita violência. Também dá para falar que Deus não se agrada de violência, de briga. Eu quero ensinar sobre estar protegido. Noé e sua família, eles saíram do meio daquele povo que faziam coisas que desagradavam a Deus. E Deus trouxe um juízo sobre a terra naquela época. Por quê? Por causa da maldade, da violência. E Noé e sua família, Noé era um homem justo. E ele ficou com a sua família e os animais protegidos na arca. Podemos falar sobre a proteção de Deus. Então, é um objetivo que você pode utilizar. Será que eles ficaram com medo quando eles ficaram naquela arca? O que vocês acham? Pode ser que sim. Pode ser que eles tenham se sentido inseguros. Porque nunca havia chovido. Gente, é incrível a história da Arca de Noé, né? Porque naquela época não chovia. Subia o vapor da terra que regava as plantas. Então a chuva, com certeza, foi algo muito estranho para eles. E não foi uma chuvinha, foi um temporal que inundou tudo. Com certeza eles ficaram com receio, inseguros, mas eles confiavam em Deus. Nós também podemos confiar em Deus. Quero abrir um parênteses aqui a respeito disso de protegidos na arca, porque tá chegando o carnaval, né, gente? E a gente sabe que tá por aí. É do aspecto cultural, faz parte da nossa cultura e tem bailinho para as crianças. O mundo está se preparando. Para quê? Para trazer esse lixo que é o carnaval para as nossas crianças. E nós? O que nós temos que fazer? Temos que começar a alertá-las a respeito do carnaval, tá? Eu tenho alguns vídeos, se eu não me engano eu tenho 2 vídeos aqui no canal do YouTube que eu falo sobre o carnaval e explico o porquê. Porque não adianta proibir, tem que explicar o porquê não pula carnaval. Tem que explicar. E a gente explica para as crianças e diz, então agora nós vamos orar, porque você não vai participar dessa festa. Então, a gente tem que trabalhar isso, já se prepara. Lembra que eu falei de planejamento? Já coloca lá, tem que falar com antecedência. Porque uma semana antes já tem os bailinhos, já tem as máscaras, já tem um monte de coisa. E as crianças já precisam, não, isso eu não vou participar. E nós temos dois materiais que trabalham sobre isso. Tem o material gratuito que está no canal do YouTube e a gente tem um plano de aula com 4 aulas que falam sobre a verdadeira alegria, muito interessante. Fala de santidade também. E nós temos uma ministração para acampamento que se chama Protegidos na Arca. É muito legal falar dessa proteção que a arca deu para Noé e sua família, os animais, que nós também, quando nós estamos em Deus, nós estamos protegidos. E é tão bonitinho, porque tem os chapéuzinhos, os bonezinhos em formato de bicho. Então, se você for fazer um acampamento, um acampamento, uma noite do pijama, faz com esse tema e já aproveita para falar a respeito da proteção do carnaval. E olha, tudo isso saiu o quê? De uma história. Vou colocar um link
uma playlist dos vídeos do Nós vamos colocar aí, ó, vai aparecer uma playlist com os vídeos gratuitos sobre carnaval para você ver. É muito legal, tem toda a explicação. E daqui a pouco a gente vai colocar o link do Protegidos na Arca e o plano de 4 aulas, tá bom? Então, gente, é o objetivo. Quando eu escrevi essa ministração sobre Protegidos na Arca, o objetivo era ensinar as crianças que elas precisam ficar na igreja e se proteger do quê? Desse mal que existe aí fora. Então, você ter um objetivo é algo muito importante. Já coloquei ali um alvo, o objetivo ele precisa ser claro, definido. Enquanto você está contando a história, você repete esse objetivo, repete várias vezes, não tem problema você repetir. As nossas crianças precisam da repetição para aprender, tá? E depois que você contou a história, aplicou o objetivo, você traz uma aplicação prática para o dia a dia. Porque não adianta eu dizer, ai não, você não deve pular carnaval, eu ministro, eu faço tudo e eu não digo. E agora? Que atitude eu vou tomar no meu dia a dia? Algumas crianças gostam de falar, professora, na minha escola tem bailinho. Então, o que você vai fazer agora que você aprendeu sobre isso? Qual é a aplicação prática? Gente, isso é muito importante. O objetivo e a aplicação prática. Você ajuda a criança a tirar esse objetivo para o dia a dia dela. Não esqueça disso. Isso que faz toda a diferença. Olha o que diz, sede, pois, praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Quando a gente só ouve e não pratica, a gente está se enganando. Sabe por quê? Quando a gente não pratica, o que é certo a gente pratica, o que é errado. Então, essa aplicação prática é muito importante. Então, segunda dica, tenha um objetivo claro, definido e traga a aplicação prática, tá? E você sempre tira das histórias da Bíblia os valores da palavra de Deus, os princípios e dá ênfase, tá? É muito importante a gente lembrar disso, porque a gente está ensinando, a gente está discipulando as nossas crianças, dizendo para elas, a Bíblia diz que é aqui que a gente tem que andar. A Bíblia diz que é isso que você tem que fazer. Então a gente não está só contando história. É o que eu falei, a gente não conta por contar. Através das histórias a gente está discipulando as nossas crianças. E por favor, gente, já prepara esse negócio aí do carnaval. Porque às vezes você pensa assim, isso não acontece na minha igreja. Acontece, gente, acontece. Eu lembro que um dia a gente estava num domingo, era de carnaval, e eu levei essa mensagem, no meio da mensagem a menina começou a chorar. Porque ela começou a chorar e ela falou assim, quer dizer que eu não vou poder ir no bailinho? Minha mãe já comprou a minha fantasia. Acredita, na igreja nós temos esses pais que não têm noção e levam as crianças para dançar essas músicas sujas, ficar rebolando, expondo a vida das crianças numa festa tão ruim. Temos que ensinar. Ensina. Se você tem muitos pais na tua igreja que fazem isso, chama esses pais. Gente, por favor, nós não podemos deixar nossas crianças se misturarem com isso. Mas a gente precisa ensinar com antecedência. Com antecedência. Por quê? Para que a gente precisa chegar primeiro, tá? Então, ensine. E através das histórias, traga esse objetivo claro, definido e aplicação prática. Eu lembro que naquele dia nós oramos com aquela criança. E eu falei pra ela, você não vai poder ir no carnaval. Então sabe o que você vai fazer? Você vai pôr a sua fantasia, porque, gente, ela queria usar fantasia. Então, às vezes, a criança, na cabecinha dela, ela quer brincar, ela quer se divertir. E, às vezes, ela não tem ideia do quanto tem essa conotação ruim. Daí eu lembro que a gente orou, consolamos ela, a gente falou, sabe o que você faz? Você põe tua roupa e você dança em casa, coloca as músicas de Jesus e se diverte. Não sei se a mãe dela levou ela nesse bailinho de carnaval, mas a gente ensinou a verdade através do que? Dessas ministrações
dessa palavra que foi ministrada, tá, gente? Então, é muito legal também quando você terminou de contar a história e você tem um objetivo, traz uma atividade prática para ela fazer ali na hora. Daí entre os desenhos, a colagem, a pintura, para quê? Para ajudar a fixar tudo isso, tá, gente? Então, dica número 1, estude. Dica número 2, tenha um objetivo claro.